Ações com dividendos. Como escolher empresas que pagam bem de forma consistente e receber proventos todo mês. Fala pessoal, aqui é Júnior Salles, apresentador do canal Na Ponta do Lápis. Vem comigo iniciar mais um episódio. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal. Tem vídeo toda semana e short diário. Quer aprender sobre educação financeira? Você está no lugar certo. Então, compartilha e já deixa o like. Embora para mais um vídeo. Petrobras, Itaú, Allos, BB Seguridade, Copel, entre outras empresas listadas na Bolsa de Valores. Você conhece alguma dessas empresas? Provavelmente usa ou depende de algum produto ou serviços delas. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que qualquer brasileiro pode ser sócio delas. Não precisa de milhões, não precisa de indicação, não precisa nada de além de uma conta em alguma corretora. E o melhor, essas empresas pagam parte dos lucros delas diretamente para você, todo mês ou a cada trimestre. Um depósito cai na sua conta. Isso se chama dividendo. E hoje a gente vai aprender como escolher as melhores empresas pagadoras, como montar uma carteira de dividendos inteligente e uma novidade importante de 2026 que você precisa saber antes de você começar a investir. Observa só esse dado. 17,8% de retorno em dividendos em apenas 6 meses. E não foi um caso apenas isolado. Pelo menos 11 ações da Bolsa entregam um yield acima de 6% só no primeiro semestre, entre as mais recomendadas por 10 corretoras consultadas pela Infomoney, em junho de 2026. Petrobras com um yield de 10,17% e Allos com 11,44% lideram com 8 recomendações cada. Mas atenção, esse é o ponto mais importante do episódio. Dividend yield alto não é sinônimo de boa empresa. Pode ser sinal de perigo. Hoje você vai aprender a diferenciar aqui os dois. No episódio anterior, a gente viu os fundos imobiliários que pagam aluguel mensal. Hoje avançamos para a renda variável, ações de empresas que distribuem dividendos. A diferença principal: fundos são totalmente isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Ações de dividendos têm uma nova regra em 2026 que muda parte desse cálculo. E a gente vai entender tudo isso a partir de agora. O que são dividendos e como funcionam? Quando uma empresa tem lucro, ela pode fazer duas coisas com ele: reinvestir no próprio negócio, comprar máquinas, expandir, contratar ou distribuir parte para os sócios, os acionistas. Isso é o dividendo. A lei brasileira obriga as empresas a distribuir pelo menos 25% do lucro líquido anual, mas muitas distribuem muito mais, 40%, 60%, até 100% em alguns casos. Existem dois tipos principais de provento que você vai precisar encontrar. Dividendos, pagamento direto do lucro para o acionista. Até 2025 era isento de imposto de renda para a pessoa física. A partir de 2026, dividendo acima de 50 mil por mês por empresa passa a ter 10% de IR. Para a maioria dos investidores, pessoas físicas, o impacto prático é zero. O limite é alto. Juros sobre capitais próprios. Uma forma alternativa de remunerar o acionista com vantagem fiscal para a empresa sempre teve retenção de 15% na fonte. Regra mantida em 2026. O valor líquido que chega para você já vem com o imposto de renda descontado. Agora, a novidade de 2026, a nova tributação de dividendos. Essa é a nova que você precisa saber antes de montar qualquer carteira de dividendos em 2026. O ponto mais importante para a grande maioria dos investidores: se você recebe menos de 50 mil por mês de dividendos de uma mesma empresa, a regra é a mesma de sempre. Zero de imposto de renda, dinheiro líquido na sua conta. Esse limite só impacta quem tem carteiras muito grandes, e o que não é o nosso caso de quem está começando. Mas é fundamental conhecer a regra para não ter surpresas na hora de receber o dividendo. Setores que mais pagam dividendos em 2026.
Nem todo setor paga bem em dividendos. Os melhores pagadores têm características em comum: caixa previsível, baixa necessidade de reinvestimento e modelo de negócio consolidado. Em 2026, esses são os setores de destaque. Então, observe só. Nós temos aí os setores, primeiro, financeiro, energia elétrica, shoppings e varejo, indústria e transporte, seguros, petróleo e gás. Uma observação importante sobre a Petrobras. Ela aparece entre as mais recomendadas com um yield de 10,17, mas tem risco político relevante. Qualquer mudança na política de dividendos pelo governo pode alterar os pagamentos. Nunca coloque mais de 10 ou 15% de uma carteira em uma única ação, independente do dividendo yield. 5 indicadores para escolher bem. Antes de comprar qualquer ação pelo dividendo, analise esses 5 indicadores. Conforme você pode ver, aí estão alguns indicadores, né? O dividend yield, o ratio, né? Histórico de pagamentos, o lucro líquido, a dívida e o EBITDA dessa empresa. Você vai observar aí o que ela está medindo, a referência, que é muito importante, e agora o alerta mais importante do episódio. O yield trap é quando uma ação aparece com um dividendo yield altíssimo, 20, 30%, mas por razão errada, o preço da ação cai muito por problemas na empresa. Quando o preço cai, o yield sobe, mesmo sem a empresa ter aumentado o dividendo. Exemplo, a ação que pagou R$ 5,00 de dividendo com o preço de 50 tinha um yield de 10%. Se o preço cair para 25, o yield aparece como 20%, mas a empresa não paga melhor. Ela está com problemas e o mercado precificou isso. Regra de ouro: quando o yield parece bom demais para ser verdade, pergunte primeiro por que o preço caiu. Caso real, o Henrique. Deixa eu te contar sobre o Henrique, 43 anos, engenheiro civil CLT. Em 2021, o Henrique decidiu montar uma carteira de dividendos com R$ 200 por mês. Ele pesquisou os 5 indicadores que vimos aqui, escolheu 4 empresas, uma do setor financeiro, uma de energia elétrica, uma de seguros e uma de consumo. Todo mês, independente do mercado estar subindo ou caindo, ele comprava. No primeiro ano, os dividendos foram modestos, menos de R$ 100 por mês, mas ele reinvestia tudo, mais cotas, mais dividendos, mais cotas. Em 2023, aumentou o aporte para R$ 400 por mês. Em 2024, para 600. Hoje, em 2026, a carteira do Henrique tem R$ 108 mil investidos em ações. E todo mês, entre dividendos e juros de capital próprio, ele recebe aproximadamente R$ 900. E chega independente de ele trabalhar ou não. Ele não tentou adivinhar qual seria a ação do momento. Ele escolheu bem, comprou regularmente e deixou o tempo trabalhar. Simples, consistente, mas poderoso. Simulação: quanto você pode receber? Usando o dividend yield conservador de 10% ao ano, abaixo da média das melhores pagadoras de 2026, conforme você pode ver aí nesse quadro, mais uma observação importante. Ações de dividendos têm um bônus que os fundos imobiliários não têm. Além do dividendo, a ação pode valorizar, aumentando o patrimônio total. Uma empresa que cresce o lucro ano a ano tende a pagar dividendos maiores e ter cotação maior. Isso significa que o seu yield sobre o custo de aquisição, o famoso YOC, pode crescer muito ao longo dos anos. Quem comprou Itaú B4 há 10 anos e reinvestiu os dividendos, hoje tem um retorno sobre o custo original de mais de 30%. Então, analise, pense e reinvista. Agora eu vou te passar um plano de ação com 5 passos para montar sua primeira carteira de dividendos. Passo de número 1. Confirme que tem base dos primeiros episódios consolidada. Reserva completa, dívidas zeradas, investimentos de renda fixa iniciados, ações de dividendos são renda variável, o preço oscila. A base, ela precisa estar firme. Passo de número 2. Defina um percentual da carteira
para renda variável. Regra geral para iniciantes, até 20% ou 30% da carteira de renda variável. O restante, entre renda fixas e fundos imobiliários. Conforme o conhecimento aumenta, você pode ir ajustando. Passo de número 3. Escolha pelo menos 4 empresas de setores diferentes. Nunca concentre em um único setor. Se a energia elétrica tiver problema regulatório, você não pode sofrer com 100% da carteira. Diversifique um banco, uma energia, um seguro, uma indústria, por exemplo. Analise os 5 indicadores, cada uma, antes de você comprar. Passo de número 4. Aporte mensalmente, independente do mercado. O mercado está caindo? Continue comprando. Você paga mais barato pelas mesmas cotas. Mercado subindo? Continue comprando. Você já está lucrando nas cotas anteriores. Essa estratégia se chama Dollar Cost Average. Elimina os riscos de comprar na hora errada. Passo de número 5. Reinvista os dividendos nos primeiros anos. Cada dividendo recebido compra mais cotas. Mais cotas é igual mais dividendos no futuro. Esse ciclo virtuoso é o que cria patrimônio de verdade no longo prazo. Defina um valor mínimo de patrimônio antes de começar a usar os dividendos. E respeite esse limite. Então, o que a gente aprendeu hoje? Dividendos são parte do lucro das empresas distribuído para os acionistas. A partir de 2026, dividendos acima de 50 mil por mês por empresa tem 10% de imposto de renda para a maioria. Nada muda. Os setores de destaque: financeiro, energia, shopping, seguros, indústria. Os 5 indicadores: dividend yield, ratio, histórico de pagamentos, LPA e dívida e EBITDA. E o alerta mais importante, o yield trap. O dividendo yield alto por queda de preço não é oportunidade, é sinal de alerta. O Henrique começou com R$200 por mês e hoje recebe R$900 mensais em dividendos. Não pelo time, pela consistência. E para aprofundar o universo de ações e dividendos, com um dos melhores livros disponíveis, vou indicar para vocês Ações Comuns, Lucros Ordinários de Philip Fisher, um clássico absoluto do investimento em ações, escrito pelo investidor que influenciou Warren Buffett. Fisher ensina como identificar empresas excepcionais que crescem de forma consistente e recompensa os acionistas ao longo do tempo. O fundamento de qualquer carteira sólida, dividendo no longo prazo. No próximo episódio, a gente vai falar sobre criptomoedas com responsabilidade. O que é real, o que é especulação e como investir consciente pode ter exposição a esse mercado sem arriscar. O que construiu não perde. Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários qual é a primeira ação de dividendo que você pretende comprar. E até o próximo vídeo aqui no canal, na ponta do lápis.